hoje, 12 de maio do ano 2022, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e questiono dos pares com relação à ata da sessão anterior. Ana, por favor, espelhe aí para que a gente possa deliberar. É a 16ª ata, a sessão do dia 5 de maio. Obrigado, Ana. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana? Não há, Excelência. Comunicações, indicações e propostas. Eu só comunico aos pares que, como ajustado na sessão anterior, eu encaminhei à presidência a proposta de mudança do regimento interno, fazendo constar lá a possibilidade de sustentação oral no agravo em execução penal. O tempo será de 10 minutos, é o mesmo recurso em sentido estrito, e tão logo aprovado no pleno, se os pares entenderem assim, passaremos aqui a adotar este procedimento. Eu não tenho nenhuma outra comunicação. Sim, e também comunicar que, conforme aí sugestões do desembargador Saraiva e do desembargador Gilson, a nossa próxima sessão ela será híbrida, né? Presencial, com a possibilidade de sustentação oral. O pessoal já fez aí os testes e vamos, na próxima quinta-feira, se Deus quiser, fazer neste modelo. Presidente, Pois não, desembargador Gilson? e a partir de quando Vossa Excelência vai fazer, mesmo híbrida, mas que o ambiente físico seja as instalações da nova Câmara? Exatamente, na próxima sessão. A gente vai Mas ela pode ser híbrida lá também. Nesse molde mesmo. Presencial, com a possibilidade de ser feita a sustentação oral. Porque fizemos a outra lá e deu certo, né? Exatamente, no plenário. Aí vamos fazer a nossa próxima, já acolhendo as sugestões aí de Vossa Excelência e do desembargador Saraiva, fazer de forma híbrida. Desembargador Saraiva Sobrinho, comunicações, indicações e propostas. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, bom dia. Eu gostaria, se por exemplo, um voto de congratulações e apoio à doutora Fátima Soares, juíza titular da 9ª Vara de Família e Sucessões da Capital, também segunda diretora do Foro Substituta e coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Ela que se dispôs e assumiu, para nossa alegria, a coordenação do NOAD, Núcleo de Orientação e Acompanhamento aos Dependentes Químicos de Natal. E desde a sua posse, esta semana, Sua Excelência deu uma nova dinâmica àquele órgão tão importante, inclusive elogiadíssimo pelo CNJ das vezes que aqui passou, mostrando a importância da prevenção no enfrentamento da droga. Então, a doutora Fátima Soares, os meus agradecimentos pela aceitação e pela condução, com certeza, já com sucesso absoluto, junto ao NOAR. O segundo, senhor presidente, eu voto também de congratulações ao doutor Hernandes Júnior, delegado de polícia, que inclusive foi nosso colega de assessoria junto à 8ª Vara Criminal no Fórum Seabra Fagundes. Sua Excelência hoje, delegado de polícia, uma pessoa de bem, e esse voto é pela publicação do livro Busca e Apreensão, lançado junto à editora Lumen Juris, certo? Esse lançamento ocorrerá, senhor presidente, inclusive eu convido a todos os presentes, no dia 17 de junho, na Livraria Leitura do Natal, lá no shopping. A obra, senhor presidente, aborda os principais assuntos relacionados à busca e apreensão, desde os pressupostos e fundamentos da medida cautelar, passando por temas polêmicos e de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, demonstrando formas mais eficazes de se cumprir o mandado de busca e apreensão. Um instrumento, aliás, diga-se, muito utilizado pela Justiça, pelo primeiro grau e também no segundo grau, muito eficiente.
e o livro realmente me impressionou. Terceiro voto, congratulações, senhor presidente. Naturalmente, Vossa Excelência vai submeter à votação, mas eu estou fazendo a leitura seguida. O voto de congratulações ao ministro Luiz Felipe Salomão pela eleição para o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Brasileira. Sua Excelência não precisa de apresentação, mas é um magistrado de carreira, 59 anos, conhecedor bem de perto do Poder Judiciário brasileiro, inclusive como participante ativo da boa política associativa. Excelência que ele já esteve junto à Escola Nacional de Magistratura. Seu currículo realmente é exemplar, eu pediria vênia para não reproduzir aquilo que interessa. E, por fim, senhor presidente, eu queria apresentar um voto de pesar pelo passamento do prefeito Paulo Emílio de Medeiros, Paulinho, prefeito de São Gonçalo do Amarante, outra pessoa enquanto homem público de muita envergadura, com ativa participação na política do Rio Grande do Norte. Posso dizer que foi prefeito de São Fernando, sua cidade de nascimento, por 2 vezes, vice-prefeito por 2 vezes, e, por último, prefeito de São Gonçalo do Amarante. A sociedade norte-grandense perdeu muito com a ida de Sua Excelência para o céu. Resumidamente, senhor presidente, é só. Eu aprovo todas as propostas de Vossa Excelência, desembargador Gilson também. Bem. Doutor Anísio. Gostaria de me associar, Excelência. Obrigado. Associa. Eu, antes de passar a palavra ao desembargador Gilson, eu tenho uma proposição que havia me esquecido aqui. Hoje é a posse da nova diretoria da OAB Seccional Rio Grande do Norte. E aí eu faço aqui a proposição de um voto de congratulações ao doutor Aldo Medeiros, que é o presidente, será empossado hoje, a vice-presidente, doutora Maria Lidiana Bier de Souza, secretário-geral, doutor Francisco Assis da Cunha, secretário-geral adjunto, doutor Augusto Maranhão, e a tesoureira, doutora Kalina Flor. São estes os 5 integrantes da diretoria e, na companhia dos demais conselheiros estaduais, serão empossados em solenidade hoje realizada, que será realizada aqui na nossa capital. Então, todos de acordo? De acordo. Aprovado a unanimidade. Você associa. Ana Cláudia, por favor, os expedientes aí. E agora sim, desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra. Comunicações, indicações e propostas. Não tenho nenhuma, presidente, só que Vossa Excelência dê andamento à sessão. Vamos aos julgamentos, então. Esgotada a etapa administrativa, temos aqui o número 51 da ordem cronológica, é o habeas corpus número 81-3464, dígito 94, ano 2021, impetrante, 9ª Defensoria Criminal da Comarca de Natal, paciente Gerson Bruno da Silva Ferreira, autoridade coatora, juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal, desembargador Gilson Barbosa é o relator, processo em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim. Teremos a sustentação oral. Algum defensor público na sala, Ana Cláudia? Não, desembargador. Algum advogado privado que tenha se habilitado? Não, senhor. Não há? Então, desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra. O voto foi distribuído com os senhores e peço permissão para dizer tão somente a conclusão que está no acordo. Ordem conhecida e denegada. Desembargador Saraiva Sobrinho, ratifica o voto? Sim, presidente, acompanhe Sua Excelência, relator. Eu também ratifico o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 53 da ordem cronológica é o habeas corpus número 80-2740, dígito 94, ano 2022. Impetrante, doutor Giovanni Galvão Maia de Moraes. Paciente Isaac Ferreira Soares, autoridade coatora, juiz de direito da 3ª Vara da Comarca de Pau dos Ferros. Desembargador Gilson é o relator. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim. Doutor Giovanni, bom dia. Vossa Excelência tem até 10 minutos para sua defesa oral. Bom dia. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar
essa Egrégia Câmara, na pessoa do desembargador relator, doutor Gilson, estender os cumprimentos ao doutor procurador, doutor Anísio Marinho, aos serventuários e aos advogados aqui presentes. Excelências, trata-se de um habeas corpus que foi impetrado por esta defesa técnica, que ela foi contratada para o recurso de apelação, mas ela não silenciou quanto ao status libertatis do paciente, que foi mantido preso após uma condenação de 17 anos, derivada de uma prisão em flagrante com a apreensão de 8 gramas de cocaína em posse da Corré, que era uma ex-amante do paciente, em uma situação que foi numa festa, em um único invólucro, e 3 cédulas que totalizaram R$ 150 em notas manchadas. Ora, elas foram ditas serem de cor rosa, outras no processo ela foi tida como vermelha. Supostamente elas foram falsas, elas foram ditas como falsas. Ora, elas eram decorrentes de explosão de caixas. Até hoje a sentença não disse sobre isso. Essas informações constam no processo, que inclusive serviram para condenar por lavagem de dinheiro o paciente, mesmo sem uma perícia dessas notas, e mais, associação para o tráfico com a amante, tráfico de drogas dessas apenas 8 gramas que foram usadas no contexto de festa. Houve também uma corrupção de menor do primo da Corré, que trocou uma dessas notas para a compra de lanches, ou seja, um ex-pedreiro, na situação que eu trago a vocês, criador de bichos em bom sucesso na Paraíba, foi encampado nessa sentença penal condenatória como esse, com perdão da palavra, bichão do tráfico, da lavagem de dinheiro, que mereceu uma repreensão estatal de 17 anos de pena e que teve seu status libertatis analisado em 4 linhas na sentença, dizendo que simplesmente não teve fato novo. Prisão essa que já se alastra por mais de 2 anos e 8 meses. Então, excelências, eu vou trazer a vocês um resumo do que serão as teses. A nossa tese principal é a reanálise da preventiva e das cautelares na sentença, pedindo uma nova reflexão à luz do artigo 316, parágrafo 1º do CPP. E a segunda tese é de que há vários julgados de lavagem de dinheiro e tráfico de maiores quantias em ambos os crimes que foram concedidas as medidas cautelares diversas da prisão, tanto da 5ª turma, que é o entendimento que esta Câmara gosta de seguir, tanto como da 6ª turma. E a nossa terceira tese é a da prisão domiciliar humanitária, amparada na existência de 2 filhos que se encontram na primeira infância, menores de 7 anos, onde um é especial comprovadamente com laudos, e ainda no desemprego da mãe e nas condições subhumanas que os que são defendidos, porque entende essa defesa que são defendidos num pedido de humanitário desse, que são as crianças, pois em pedido dessa domiciliar humanitária, o que se representa é o interesse do menor, e eles encontram-se atualmente em extrema vulnerabilidade afetiva e financeira. E, em 4º ponto, a gente pede, dentro do habeas corpus, que não haja uma inovação na fundamentação por parte do relator do processo em seu voto. E agora eu passo a discorrer sobre as teses. Na reanálise da preventiva, excelências, a gente pede essa reflexão acerca do artigo 316, parágrafo 1º, porque já fazem quase 3 anos dessa prisão preventiva e a gente questiona se merece ou não ter, de fato, essa análise do juiz acerca da preventiva e, principalmente, se ali, usando os vetores necessidade e adequabilidade, não caberiam as cautelares diversas, já que findada a instrução. Esse pensamento ele não é único da defesa, ele é trazido numa ordem concedida no STJ, que foi no HC 722-423, que foi, inclusive, concedida a um dos subscritores desse habeas corpus, Dr. Willy Brando Bruno, meu parceiro lá em Brasília, e o caso concreto a gente traz que ele é réu primário, sem antecedentes, existe declaração do vizinho de boa conduta, é reconhecido em cartório, cuidamos de trazer fotos dele com seus filhos, carteira assinada de pedreiro durante vários anos, cédula de crédito para compra de poucos animais, como a gente alega desde o início, é um trabalhador idôneo. Notamos que a sua casa é sem piso, o colchão do chão em fotos, trazemos também. E a defesa questiona se é esse o perigo à sociedade. É esse cara que é o exímio lavador de dinheiro, é um associado ao tráfico com a ex-amante nessas condições de vida, um traficante apenas de 8 gramas, onde não foi achada 1 grama de droga em sua casa, excelências. É este o status libertado, que frente a uma sentença tida para a defesa como teratológica, não mereceu uma reanálise, principalmente do cabimento das cautelares. São esses os questionamentos que a defesa quer trazer nesse primeiro ponto. Para melhor conforto, eu trago julgados a vossas excelências do STJ de que a preventiva ela não pode ser nítida antecipação de pena, discutidos inclusive após recurso de apelação. No caso concreto aqui, ainda sequer foi aportado na porta do STJ o recurso de apelação, embora já tenha sido protocolado há mais de 2 meses. Então, não há ainda, no entender da defesa,
uma especial gravidade dos fatos para a manutenção dessa preventiva. Foram apreendidas 8 gramas de cocaína de 2 pessoas assumidamente viciadas, R$ 150 em notas manchadas, devidamente justificadas. É nesse amparo que a preventiva está contida, Excelência. A nossa segunda tese, a gente quer trazer as cautelares diversas da prisão no termo do que foi concedido a correr. O paciente também tem filhos na primeira infância, inclusive 2, e um deles sendo especial. A defesa técnica ela entende que o nosso moderno monitoramento eletrônico ele inibe a prática da reiteração delitiva, ele protege o processo. Eu lembro-me quando ainda morando em Natal, assistindo um dos nossos telejornais locais, suspeitado de uma pessoa ter cometido um crime, ele era monitorado, ou seja, a geolocalização serviu para dar o álibi a ele, mas também eu tenho certeza que teria servido para incriminá-lo, muito provavelmente, e ensejaria uma preventiva embasada em elementos sólidos, podendo aí sim não ser uma exceção preventiva. A prisão domiciliar pretendida aqui também, como terceiro ponto, ela foi trazida nesse mandamos e foi tida como alegadamente não conhecida pelo relator desde a liminar, que tem seu amparo para esta defesa, esse pedido, no esgotamento do pronunciamento de primeiro grau, quando foi prolatada a sentença pelo juiz, tendo em soma, Excelências, que esta defesa foi habilitada após a sentença, entendendo ser perfeitamente cabível a análise, inclusive não foi apreciado o agravo regimental até o momento, que se saiba a defesa, que visava não precluir esta matéria. O fundamento principal dela é o HC coletivo, já conhecido, do STF, 165704, reconhecido o direito da prisão domiciliar aos pais responsáveis por crianças menores de 12 anos ou especiais. Nós temos 2 crianças menores de 7 anos na primeira infância e um sendo especial. Então, Excelência, a gente entende como cabível. Ele é portador da CID-10 F70.9. A gente comprova isso através de laudos. Então, a gente pleiteia o pedido do conhecimento dessa parte do habeas corpus, frente que não há uma supressão de instância em HC, e combatemos o status libertário da sentença, que foi o ato coator em si. Então, como quarto ponto, venho suplicar também, por último, que não haja uma suplementação dessa decisão impugnada, pelo habeas não ser uma ação de mão dupla, isso é uma premissa estabelecida pelo ministro Marco Aurélio, no HC 109678 do STF, e a gente sabe que não é dado ao Tribunal Estadual agregar fundamentação que não esteja presente nessa decisão do juiz singular. Também, para melhor conforto, peço até a devida vênia para abrir aspas, não cabe o acórdão julgador de habeas corpus inovar na fundamentação, complementando a decisão combatida. Esse é do RHC 135.006, não é da 6ª turma, é da 5ª turma, turma esta que a jurisprudência desta respeitável e a Egrégia Câmara gosta de seguir. Então, Excelências, portanto, eu gostaria de pugnar pela concessão da ordem no sentido da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por não ter sido analisado na sentença o seu descabimento e, subsidiariamente, a prisão domiciliar, por não ter havido supressão de instância. Encontram-se presentes os requisitos do já citado HC coletivo no caso concreto. Então, ficam aqui os meus agradecimentos, agradecimento pela atenção de todos, e é o que vem pugnar a defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Giovanni. O relator, desembargador Gilson Barbosa, como volta, Vossa Excelência. Presidente, eu tenho esse método de não ler o voto todo, porque a leitura dele serve tão somente para os julgadores. O advogado já sabe o que é que tem. E, no caso, já foi distribuído previamente, então eu peço permissão para dizer que a conclusão da ementa, se me é permitido, eu digo o seguinte: ordem conhecida e denegada. Nisso não vai nenhum desrespeito, nenhuma desatenção aos postuladores, mas somente questão de economia. Desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, inicialmente, o cumprimento do doutor advogado. Só com a devida permissão, lembraria a Sua Excelência, evitar o tratamento de vocês. Eu sei que passou desapercebido por Sua Excelência. E, no mais, dizer que recebi os memoriais produzidos em prol de Isaac Ferreira Soares, e como o desembargador Gilson, relator, colocou no seu voto, não é tão simplório assim. O cidadão, naturalmente, não está condenado, mas sofre 4 imputações: tráfico, associação para o tráfico, receptação e posse de arma. Então, toda a conjuntura leva à certeza da legalidade da prisão, até porque, inicialmente, o desembargador Gilson, enquanto o relator já tinha observado isso e negado uma liminar, o que ensejou um agravo,
e, posteriormente, Sua Excelência trouxe para aqui, para a Câmara, restando o agravo prejudicado. Então, respeitosamente ao doutor advogado, a sustentação realmente muito boa, mas que não condiz, pelo menos a meu ver, com a realidade dos autos. Daí eu acompanho Sua Excelência para denegar o voto. Perfeito, desembargador Saraiva Sobrinho. Eu apenas complemento. Eu também recebi os memoriais, fiz a leitura com relação à alegação de perda de uma oportunidade, ela não acontece, a decisão que indefere a liminar, não há previsão de recurso. Então, agiu corretamente o relator quando deu seguimento ao procedimento para a coleta das diligências, né, das informações e também do parecer ministerial e trouxe aqui para julgamento de mérito. E no mérito aqui, desembargador Saraiva, Vossa Excelência, quando disse que não há condenação, certamente não há condenação com trânsito em julgado, que a condenação já há, inclusive, uma pena bastante elevada, são 17 anos de reclusão e ainda 1 ano de detenção. Então, o paciente que respondeu a toda a instrução processual preso preventivamente, maior razão agora há para que ele permaneça preso, ainda que provisoriamente. E nós não estamos aqui julgando juízo de revisão desta condenação. Então, somente está em mesa aqui a possibilidade de ser assegurado ou não a liberdade do paciente. E com este pequeno acréscimo aí que faço, eu acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o desembargador Gilson Barbosa, proclama o resultado, ordem conhecida e denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Giovanni Maia, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Excelência. Tenha um bom dia de trabalho. Na sequência, número 52, da ordem cronológica, o habeas corpus número 80, 0137, dígito 47, do ano 2022. Impetrante, doutor Edberto Rodrigo Afonso Smith Júnior, paciente César Augusto da Silva Gomes, autoridade coatora, juiz de direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Eu sou o relator, processo em mesa. Doutor Edberto, bom dia. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Saúdo a todos a pessoa do desembargador Glauber, presidente da Câmara Criminal, desembargador Gilson, desembargador Francisco Saraiva, procurador Anísio, satisfação revê-lo por vídeo, mas já chegamos ao ponto de estar pessoalmente, graças a Deus, e vamos começar a frequentar a casa e nos encontrar pessoalmente. Excelências, hoje, depois de um longo e tenebroso inverno afastado da Câmara Criminal, há quase 1 ano sem sustentar, venho aqui com este HC, que é um HC que discute uma situação que já está, posso dizer, bastante corriqueira dentro do nosso Poder Judiciário. É a questão da invasão de domicílio pela polícia. Eu chamo de invasão. Invasão de domicílio pela polícia sem a autorização judicial. Eu uso esse termo, Excelência, porque nossos tribunais superiores já bateram e repisaram essa tese de que o Estado ele tem que ter, pelo menos, a hombridade de seguir a legislação para poder cumprir os seus atos. E no caso em tela, vou passar a entrar agora no mérito da questão, o Estado, enquanto polícia, não seguiu os ditames legais. O flagrante, desembargador Glauber, como o senhor bem sabe, foi juntado na sua integralidade, de ponta a ponta, sem omitir nenhum documento. O que é que nos traz o flagrante? Nos traz o depoimento do condutor, policial civil Judas Tadeu, que diz, textualmente, ter recebido, vou ler o trecho, que recebeu uma denúncia anônima, dando conta que na Travessa Ari Barroso, tal, existiriam drogas. Não sou eu que estou dizendo, Excelência. É o policial civil.
que está dizendo que recebeu uma denúncia anônima. O policial civil não está dizendo que foi feita uma investigação preliminar, não está dizendo que foi feita uma quebra de sigilo telefônico, está dizendo que recebeu uma informação anônima. E o policial civil, no seu depoimento também, diz que, vou ler ipsilíteres, que diante dessas informações prestadas por Carlos, que seria um morador da residência, foram até o quarto de César, observaram pela janela e viram vários sacos zip-cock forte cheio de maconha, natura e alguns sacos com resíduo de droga no chão. Diante de todos os indícios, abriram a porta e realizaram a busca no quarto de César com autorização de Carlos, inquilino do imóvel. Colocaram Carlos, Mador Glauber, como inquilino do imóvel. Disseram que Carlos autorizou a entrada no imóvel. Só que, desembargador Glauber, o Carlos foi ouvido no mesmo dia. É a terceira testemunha do flagrante, Carlos Henrique Gontijo. A informação que ele traz, excelências, é a seguinte, que no dia de hoje, pela manhã, foi abordado pelos policiais do DENARC sobre a denúncia contra César, prestou as informações devidas e lhes mostrou onde era o quarto de César. Ele não disse aqui que autorizou a polícia a entrar no imóvel. Esse depoimento, Mador Glauber, foi colhido pelo delegado de polícia no próprio flagrante. O flagrante traz o depoimento do Carlos e, em momento algum, existe a informação de que ele autorizou a entrada no imóvel. E, pelo contrário, Mador Glauber, ele esclareceu, no início do seu depoimento, o seguinte, vou ler, depoimento do Carlos, que quando procurou o proprietário do imóvel para tratar de locação, César já era inquilino. Carlos não é proprietário, Mador Glauber. Carlos é inquilino. O Carlos é uma pessoa que loca a parte da frente do imóvel como oficina. E a droga estaria em um quarto, na parte dos fundos do imóvel, locado a outra pessoa, que seria o paciente. Então, o Carlos, mesmo sendo proprietário, já não poderia autorizar a entrada no imóvel que estava alocado, porque o imóvel locado, a partir da sua locação, Vossa Excelência sabe muito mais do que eu, torna-se domicílio de um terceiro. Imagine ele sem ser o proprietário, ser inquilino de outra parte, ser locador de outra parte do imóvel. Aí é que ele não pode autorizar mesmo. Foi notícia, uma decisão do STJ, onde anulou-se um processo e se absolveu uma pessoa porque a sogra teria autorizado a entrada da polícia na residência do seu genro, que não estava no local. E foi considerado prova ilícita, atitude ilícita. E o réu foi absolvido. No caso dos autos, desembargador Glauber, nós temos um policial que afirma que recebeu denúncia anônima e não que investigou. Que diz que chegou no local e o imóvel estava fechado. Que diz que viu pela janela que dentro do imóvel teria droga. E que diz e confessa que arrombou a porta para entrar e fazer a busca porque não tinha ninguém na casa. Isto é um ato ilegal. Temos depoimento da testemunha que teria franqueado a entrada, que diz que não franqueou. Ele diz apenas que apontou onde era o imóvel. E isso também foi prova colhida no próprio flagrante pela polícia. Não é a defesa que está trazendo um depoimento novo. A defesa está trabalhando com o que está nos autos. É o que está especificado no auto de prisão em flagrante, na sua integralidade. E aí a defesa colacionou decisões de 2022. Decisão 19 de abril de 2022, no RESP, não é em HC, em RESP, 1.978.068 São Paulo, onde, no que interessa, na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas
dentro da residência, não sendo suficiente por si só a verificação de atitude suspeita da ré ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização da busca domiciliar. Recurso provido, anulação das provas decorrentes do ingresso forçado no domicílio, absolvição da recorrente. RESP, não é HC, excelências. Temos também, colacionado também em 2022, embargo de declaração no HC 683.970, na parte que interessa. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos do crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente nessas situações justa causa para a medida. Isso, sexta turma. Vamos para a quinta turma agora, nobres desembargadores. Trago o agravo regimental em recurso especial, número 1.952.135, também de 5 de abril de 2022. No que interessa, a mera denúncia anônima e o fato de um menor ter corrido para dentro da residência não demonstram necessária a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais de domicílio. Nesse caso, inclusive, houve a fuga para dentro da casa. E mesmo assim, não foi considerada legal. Isso é um agravo regimental no RESP. Quinta turma, ministro Félix Fischer, julgado em 19 de fevereiro de 2019. Temos mais um da quinta turma. É o agravo no RESP 1.985.241, de 23 de março de 2022, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que diz o seguinte: no caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que a acusada teria autorizado livre e voluntariamente o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Diante disso, a existência de denúncia anônima não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. Nessas hipóteses, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito, de tráfico e tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação ativa no local. Então, excelências, com base em tudo isso, venho requerer a concessão da ordem com a consideração da ilegalidade da busca realizada e expedição da alvará de soltura do paciente. Obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Smith. A matéria, como tratada aí na defesa oral, ela tem provocado debates acalorados aí na quinta e sexta turma do STJ. No entanto, no STF, desde o ano de 2016, já tem um julgamento paradigma aí, tema 280, relator o ministro Gilmar Mendes, julgado de repercussão geral, o recurso extraordinário 603616. E lá, Sua Excelência definiu as balizas, está transcrito aí no meu voto, eu peço permissão para não ler, o que me parece o caso concreto, haver aí a demonstração da justa causa para que a autoridade policial pudesse ingressar no imóvel do paciente. Houve uma denúncia anônima e a polícia se deslocou até o local informado e, antes de entrar no imóvel, fez questionamentos, diligência anterior, diligências prévias. Lá foi questionado, encontraram lá o senhor Carlos Henrique Gontijo de Oliveira, que informou ser inquilino do imóvel e que havia sublocado um quarto a César, afirmando que, de fato, havia um movimento muito grande de pessoas no local à procura de César e que constantemente sentia cheiro de drogas. E ainda disse a autoridade policial que a janela estava aberta e que visualizou
que sentiu, visualizou não, que sentiu um forte cheiro de maconha e visualizaram também sacos utilizados, apetrechos aí no tráfico. Com isso, de forma resumida, eu digo que aqui no caso concreto, me parece restar demonstrada aí a justa causa para a atitude tomada, adotada pela autoridade policial, de modo que não vejo ilegalidade, eu conheço da ordem e a denego como voto o desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu acompanho Vossa Excelência, não porque Vossa Excelência o é, mas pela coerência do voto que eu tive acesso e concordo plenamente. Não tem nenhuma linha a acrescentar ou a reduzir. Obrigado, Acompanhe. desembargador Saraiva Sobrinho. Presidente, eu cumprimento o doutor Edilberto Rodrigues, até pelo retorno, estava um tanto quanto longe das atividades junto à Câmara. Sua Excelência seja bem-vindo, como sempre. Mas a hipótese, senhor presidente, e o voto de Vossa Excelência retratou muito bem a dificuldade que eu vejo, respeitosamente, que alguns advogados estão interpretando ao pé da letra o que decidiu, vem decidindo o STJ, esquecendo o que tem decidido o STF no tema 280, que as hipóteses, no caso desse, são duas: autorização por quem de direito, e o inquilino tem autorização, sim, porque naquele momento que a casa, que o bem está alocado, não há uma transferência de propriedade, mas é uma transferência de domínio. Inclusive, é permitido o próprio inquilino negar o direito do proprietário entrar na casa dele. Peraí, amigo, você é o proprietário, mas a casa quem está administrando sou eu, quem tem domínio sou eu. Não é? Então, nós não podemos esquecer isso. E outra fundada razões, o cidadão, inclusive, confessou, Vossa Excelência consta no voto, não, realmente eu aluguei e vendo maconha. Fora o cheiro que incomodava a vizinhança, as pessoas comentaram sobre isso, a ida de várias pessoas ao local. Então, como Vossa Excelência colocou com perfeição, fundadas razões e justa causa para que houvesse o acesso da autoridade policial, autorizada no caso. E sem esquecer, por último, que tráfico de drogas é um crime de natureza permanente. É só, presidente. Obrigado, desembargador Saraiva. Proclamo o resultado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Smith, seja bem-vindo, bom retorno e esperamos encontrá-lo aí em sessões que agora serão presenciais, também híbridas, né? Também presencial. Vossa Excelência, façam revê-lo. Na sequência, não temos mais nenhuma sustentação oral. Aqui da pauta anterior, o número 47, é o agravo em execução penal número 80, 2672, diz 47, o ano 2022. A origem, Primeira Vara Regional da Execução Penal. Agravante, Monalisa Micaela dos Santos, advogada, doutora Cecília Vargas Junqueira. Agravado, Ministério Público, eu sou o relator e restou anotado aqui na papeleta que em 5 de maio do corrente ano, após o voto do relator conhecendo e que está errado e dando provimento ao presente agravo aqui, estou anotado desse provimento, na verdade eu estou dando provimento, Ana Cláudia, e dando provimento ao presente agravo, pediu vista dos autos o desembargador Saraiva Sobrinho, declarou aguardar o voto visto o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Saraiva? Sim, presidente, eu pedi vista para melhor sedimentar a matéria e concluir, e Vossa Excelência tem absoluta razão. As razões eu juntei junto ao voto de Vossa Excelência, e acredito que a partir de hoje a Câmara pacifica a matéria, né? E só esperamos que o juiz da execução realmente fique atento ao que está decidindo na Câmara e que evitem procedimento diferente, até para diminuir essa quantidade de agravo em execução, que está crescendo muito. Então, acompanhe Vossa Excelência. Antes de passar a palavra do desembargador Gilson, eu só ratifico o meu voto, que está disponibilizado, agora com o desembargador Saraiva Sobrinho acompanhando.
E essa matéria, desembargador Saraiva, de fato, são muitos os agravos e acredito que Vossas Excelências também receberam em gabinete defensores públicos, advogados privados também, pedindo aqui da Câmara Criminal uma posição pacificadora da situação que está afligindo aí os apenados, né? E com esse julgamento de hoje, eu acredito que a gente traga aí essa harmonia. Em resumo, a gente está dizendo que não pode haver a mescla, né? A utilização das duas leis, a anterior e a atual, e que deve, no caso concreto, ser aplicada lei mais benéfica ao agravante. Aqui, no caso concreto, a nova redação da Lei de Execução Penal é mais benéfica, trazida no pacote anticrime. E, com isso, o meu voto para que seja ela aplicada utilizando-se das frações de cada tipo penal, de cada condenação. É o meu voto ratificado, desembargador Gilson. Também ratifico. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 48, agravo em execução penal, número 80, 2615, dígito 29, ano 2022. Eu tinha retirado de mesa na sessão passada, é a mesma matéria, eu estou dando provimento parcial. Desembargador Gilson. Acompanha, desembargador Saraiva Sobrinho. Muito bem, presidente, acompanhando Vossa Excelência, a mesma linha de conduta. Mesma matéria, mesma. Então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E ainda na sessão da pauta anterior, o número 49, agravo em execução penal número 80, 28, 45, de 71, ano 2022. Agravante Kleber Silva de Lima, advogada doutora Lucélia Cleude de Lima, gravado no Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator. Está em mesa, desembargador Saraiva? 49. Não mesa. Não mesa. 49, não mesa. Esgotada a pauta anterior, vamos à pauta do dia. E aqui, nos moldes que temos feito, julgamento virtual. Desembargador Saraiva Sobrinho. Aliás, deixa eu indagar do procurador, doutor Anísio Marinho, alguma observação? Não, Excelência. Não. Não há. Então, desembargador Saraiva, algum destaque? Não, presidente, mantém todas as propostas de voto já apresentadas a Vossas Excelências. Eu, enquanto revisor, ratifico todos os meus votos registrados no sistema. Desembargador Gilson. Eu tenho 4 destaques. Os processos do desembargador Saraiva, desembargador Gilson. Ratifica os votos registrados? Ratifico, sim. Ratifico. Estão julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra. Eu tenho 4 destaques. Primeiro é o 29 da pauta, uma apelação criminal. Eu gostaria de que o Ministério Público se manifestasse pelo não conhecimento parcial do recurso quanto ao pedido de justiça gratuita. Aquele velho costumeira. Isso, matéria já conhecida, com relação à preliminar, o Ministério Público. Eu já verifiquei e opino pelo acolhimento. E com relação aos demais, doutor Anísio? Também, todos. Concordando com o desembargador Gilson. Exatamente. Desembargador Gilson. Esse primeiro, presidente, eu conheço parcialmente o recurso e voto para que seja desprovido. Desembargador Saraiva, ratifica os votos acompanhando o desembargador Gilson? Sim, presidente, sim. Eu também ratifico em todos os desembargadores Gilson. O segundo é o 35 da pauta, operação criminal, recurso conhecido e desprovido. Doutor Anísio Terceiro, presidente, se me permite. Já informou que o Ministério Público com todas as matérias preliminares trazidas por Vossa Excelência. Foi. E o julgamento é virtual. Então, o desembargador Saraiva, que é o revisor, já adiantou também que ratifica os votos que acompanham Vossa Excelência. Eu também. Então, eu já
faço a proclamação, desembargador Gilson, julgados à unanimidade todos os processos da relatoria de Vossa Excelência. Tá bom. Perfeito? Perfeito. Na minha relatoria, doutor Anísio também disse que não tem nenhuma observação a ser feita. Tenho, Excelência. Desembargador Gilson, que é o revisor. Acompanho integralmente todos os votos. Desembargador Saraiva. Também, presidente. Sem destaques, então, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Lembrando que o 49 não mesa, viu, Ana Cláudia? Os demais, todos Sim, senhor, julgados. desembargador. Algum processo em mesa aí que não tenha sido, independa de pauta, extra pauta, que não tenha sido feito pregão? Não há? Presidente, Pois não? só sem ter ingerência em qualquer gabinete, mas algumas matérias nós poderíamos resolver monocraticamente, em tempestividade, perda de objeto. Eu tenho feito isso e não tenho sofrido nenhum agravo. Tem dado resultado, mas só uma ideia. Perfeito. Algo mais? Eu queria que Vossa Excelência retornasse, se possível, a pauta administrativa, que eu esqueci de... Então, encerrado o julgamento, essa pauta jurisdicional, retorno à pauta administrativa. Desembargador Saraiva tem a palavra. Presidente, é o lançamento hoje do livro de Tambaba à Prisão. Esse convite não foi encaminhado pela vice-presidenta, a desembargadora Zeneide, ela que também é supervisora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, e cuida do lançamento do livro da escritora Amanda Carolina da Silva, de Tambaba à Prisão, dentro do projeto muito bem desenvolvido por Sua Excelência, Escritores do Cárcere. Então, esse lançamento ocorrerá hoje, às 15 horas, aqui na sede do nosso tribunal, e eu achei muito interessante. Primeiro, porque prestigia a eminente desembargadora, vice-presidente e coordenadora do GMF, e estimula a escrita, o raciocínio junto aos presidiários do Estado. Como eu disse, é o projeto Escritores do Cárcere, e tem hoje como a escritora Amanda Carolina da Silva. Só isso, Pedro. Muito bem lembrado por Vossa Excelência, um excelente trabalho que tem sido conduzido aí pela desembargadora Zeneide, que merece aí o nosso prestígio. A moção eu aprovo, desembargador Gilson também, o Ministério Público se associa. Associo, Excelência. Obrigado. Aprovada a unanimidade. Mais alguma, desembargador Saraiva? Alguma proposta mais? Não, presidente, só agradecer a Vossa Excelência. Então, antes de encerrar, mais uma vez lembrar que a nossa próxima sessão, a pedidos aí do desembargador Gilson e do desembargador Saraiva, será híbrida, com a nossa presença aqui no segundo andar da nossa sede do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na sala da Câmara Criminal, desembargador Carlos Augusto. Perfeito? Então, às 8h48, declaro encerrada a presente sessão. Saúde para todos, um abraço.